E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muitíssimo prazer. Sou Calvoso, tô por aqui direto. Olha só, hein? Já sabe, já tá cansado de ver, já viu no Globo.com, já viu no UOL, já viu em tudo quanto é lugar. Edinaldo Silva demitiu Fernando Diniz. Não é mais o técnico da seleção brasileira, portanto, Flusão, fique tranquilo, seu treinador está de volta para casa, tranquilo para a temporada 2024 que começa. Mas vamos analisar por um outro ponto de vista. Vamos analisar pelo lado da seleção brasileira. E por isso eu digo, afirmo várias vezes que forem necessárias falar, eu vou falar. Estamos com o pior presidente da história da CBF comandando a entidade e, infelizmente, ele está de volta. Estou me referindo sim ao senhor Edinaldo, que voltou para comandar a seleção brasileira depois de ter tido uma breve saída e voltou através de uma força aí de uma ação judicial que o tirou e da mesma forma que botou ele de volta e agora fica tudo por isso mesmo. Mas não tenho nada contra o Edinaldo, não o conheço pessoalmente, não tenho absolutamente nada a ver. Porém, eu tenho que falar o que eu vejo. E eu vejo uma entidade completamente perdida, sem noção do que está fazendo, comandada, e aí sim, por um torcedor de terno e gravata. Aliás, nem terno e gravata, porque muitas vezes ele está só de terno, mas isso aí acho que tem nem tanto problema. Mas a questão é, ele está ali como torcedor. Você, torcedor, você acha que você tinha capacidade de sair da arquibancada e ir lá para comandar a seleção brasileira? Muito provavelmente não. Eu não teria, você não teria. Quem tem que estar à frente disso é um gestor com experiência, que sabe de como é que funcionam as coisas. Desculpa, o Edinaldo é um simples torcedor que caiu numa federação e caiu de paraquedas na CBF e está ali atendendo, de repente, interesse de outros aí, de partidos políticos, de grupos de dirigentes, ou seja, mas vamos lá, que isso aí é outro papo, é papo para quem tem que investigar algumas coisas aí. Mas olha só, para provar o que eu estou falando, você sabe quem deu a notícia da demissão do Fernando Diniz para o Diniz? Foi o presidente Mário Bittencourt do Fluminense, segundo a notícia publicada aí pelo Globoesporte.com, que foi quem deu a notícia em primeira mão, digamos assim. O comunicado foi passado do Edinaldo para o Mário Bittencourt e o Mário Bittencourt comunicou o Fernando Diniz. Ou seja, está tudo errado a partir daí. Então você vai me falar, pô, mas o que tem? O cara é funcionário do Fluminense, está lá. Cara, o contrato dele foi assinado com a CBF com a anuência do Fluminense. E aí sim, você tem que ter os dois ali, que o Edinaldo comunicasse ao Fluminense e posteriormente comunicasse ao Fernando Diniz, era o que se esperava, mas não. Ele passou para o Mário Bittencourt, mandou o recado, fala para ele que ele precisa voltar mais aqui não, muito obrigado e volte sempre. Caraca, velho, isso é um torcedor ou um dirigente? Isso não é postura profissional de quem comanda uma entidade do tamanho da CBF. Mas vamos analisar o Edinaldo como dirigente, como presidente da CBF. O que você espera de um presidente da CBF? Eu, particularmente, duas coisas. Já dei porrada aqui, já comecei a dar porrada na minha. O que eu espero? Um cara que organize a seleção brasileira, agregue os clubes para a organização do futebol brasileiro. Você está vendo alguma coisa? Eu não estou vendo nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Ainda que você reclame, e olha que a gente teve um bando de dirigentes daquele nível que você conhece, né? Mas dentro de campo, a seleção funcionava. Fora de campo, as coisas andavam. Os métodos, os meios, eu não estou entrando nessa questão, tá? Se é certo, se é errado, não estou dizendo que quem comandou a seleção brasileira, a CBF, era santo. Muito pelo contrário. Mas as coisas funcionavam para a entidade. Ninguém podia negar. O futebol brasileiro sempre foi respeitado, a CBF sempre teve dinheiro. Não estou discutindo os métodos, repito mais uma vez. Mas sempre se garantiu. Hoje a CBF está perdendo dinheiro, segundo muitas informações aí que são passadas. Dentro de campo está uma bagunça, uma zona. Ou seja, a gente não tem uma coisa nem outra. E aí sim eu vou botar muito na culpa do senhor Edinaldo Rodrigues, sim, porque ele é o comandante dessa entidade. Pegou ela bem ou mal organizada? Sim, pegou. Pegou organizada. Tá fazendo só besteira. Desde a Copa do Mundo a gente está vendo aí que as coisas não estão legais. Mas vamos focar ainda mais ainda um pouquinho. Vamos focar no campo. Até então, o treinador do Edinaldo era o senhor Carlo Ancelotti.
botou lá o Fernando Diniz como técnico interino. Beleza. Questionável? Eu acho que sim. Você pode ver os vídeos antigos aqui no canal, que eu desde sempre falo que eu não concordo com essa teoria. A seleção brasileira ser comandada por um técnico interino, esperando a Vossa Excelência vir da Europa, pelo amor de Deus, gente. Isso não existe. Já falamos isso aqui 300 vezes. Foi um absurdo. Mas tudo bem, ele quis arregar, quis fazer lá o sonho de princesa dele lá. Tudo bem, maravilha. Aí o Carlo Ancelotti não vem. O que é que você espera? Bom, vou atrás de um treinador que tenha o mesmo perfil. O próprio Edinaldo já falou algumas vezes que ele esperava pelo comando, não botou o Fernando Diniz porque esperava, sim, um treinador que tivesse um perfil que experiência na Europa, tivesse contato com jogadores do futebol europeu, que atuem por lá, que conhece as coisas do futebol europeu, porque para ele é só o futebol europeu que presta. Então, você espera que, no mínimo, um profissional que vai ser contratado para o lugar do cara que não vê, que seja mais ou menos da mesma linha do que deixou você na mão, né? Não. Pega o treinador, o Dorival. Nada contra o Dorival, nada contra. Acho um bom treinador. Simplesmente do que isso. Mas nada mais do que isso. Pega o Dorival, que, segundo a imprensa, que cobre diariamente a CBF, é o nome mais forte, que não tem experiência de futebol europeu, que não tem contato com o futebol europeu, que tem a visão de futebol europeu de qualquer treinador que está aqui. Gente, a incoerência desse dirigente é absurdo, beira o nível de loucura. Não faz o menor sentido. Se ele buscar, ele muda tudo. Gente, não, peraí. O Ancelotti não vem, mas eu vou atrás do Mourinho. Não é meu nome predileto, mas seria mais coerente. Seria um cara que tem o perfil mais próximo do Ancelotti. Vou atrás do Guardiola, levantaria, bateria a palma para ele. Para mim, o único estrangeiro que teria capacidade de dirigir a seleção brasileira seria o Guardiola. Mas esse não vai vir de jeito nenhum. Não é maluco. Então, a própria entrada do Diniz, sabendo que o Ancelotti viria, já seria meio questionável, porque o estilo de jogo não tem absolutamente nada a ver. Repito, se fosse o Ancelotti, show de bola. Ou seja, cada vez mais a gente vê uma entidade perdida, sem noção do que quer, sem noção de onde quer chegar, sem noção do que pretende da vida. Ou seja, é simplesmente um torcedor que tem vontade de ter o Carlo Ancelotti dirigindo a seleção brasileira, ele fala que vai ser pronto, acabou. Vai lá, faz o contrato, aí interino. Vou botar aqui, bota outro aí, bota o Zezinho. É o Zezinho que vai. É o Diniz, vai o Diniz aí, vai. Ele tá em alta. A torcida vai ficar feliz, a imprensa não vai mexer o saco. É mais ou menos isso. Quem tá em alta agora no futebol brasileiro? Dorival. Bota o Dorival então, vamos lá. Dorival ganhou duas Copas do Brasil, bota lá. É parceiro, é amigo? Não sei. Então é uma coisa tão sem noção, e por isso eu falo que a gente está sendo dirigido pelo pior presidente da história do futebol brasileiro, história da CBF. Vale lembrar, aí muita gente está falando também, mas o Edinaldo entrou na CBF porque foi eleito, foi um pleito legítimo. Foi um pleito legítimo, verdade. Em sequência de um golpe. Se ele participou do golpe, se o antecessor dele fez besteira, ok. Mas que ele foi derrubado de lá, foi. E se ele foi derrubado e ele entrou, provavelmente ele estava agradando a um grupo que não gostava do antecessor dele. Repito, nada contra, não estou defendendo o antecessor dele. Tá? Se fez besteira, tinha que pagar. Mas que a gente sabe que houve sim uma movimentação, houve sim. E por que eu vou criticar ainda mais o Edinaldo? Ele sabe, ele tem noção de que ele está botando os interesses do futebol brasileiro em segundo plano. Por que eu estou falando isso? Ele trabalha em prol das federações. E a gente sabe que a federação nada mais é do que o maior patrocinador dos campeonatos estaduais no formato atual. Eu não sou contra os campeonatos estaduais. Sou contra os campeonatos estaduais no formato atual. Campeonato estadual para time grande tem que ser pré-temporada. Ou seja, no máximo um mês. No máximo um mês. E olhe lá. Que se faça uma fase anterior, que se estimule ali os clubes de menor investimento, que botem eles em atividade durante o ano todo, ok. Mas para clube grande isso é inviável. Se destrói
a temporada de qualquer clube. A gente viu agora, no final do Campeonato Mundial, o Fluminense com 70 jogos na temporada inteira. Isso é um absurdo. Enquanto os europeus reclamam que estão jogando 40. Estão falando que estão jogando muito, que a gente joga 70. E eu não vejo uma palavra do senhor Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, buscando nem pelo menos um diálogo para encontrar um meio termo que agrade os interesses das federações e dos clubes e principalmente dos atletas. Também ficam quietos, não falam nada. Só vão reclamar no final da temporada quando estiver todo mundo destroçado. Porra, por que agora ninguém está falando isso? Não tem uma vírgula falando da temporada do ano que vem. Que a gente sabe que vai ser pior ainda, porque tem Copa América, o campeonato não vai parar. E aí, essa é a organização do Campeonato Brasileiro que a gente está falando aqui agora. Tá lá, vai ficar. Quem tiver com jogador fora, que se dane. Campeonato Brasileiro, toca o barco aí. Futebol brasileiro, deixa para lá. Interessa futebol europeu. E a gente não faz nada para mudar essa situação. É óbvio que hoje o futebol europeu está muito acima. E aí, a gente vai ficar quieto, vai ficar parado esperando o quê? A bruxa de Blair chegar aqui e mudar tudo? Não tem como, não tem como. Alguma coisa precisa ser feita. E com essa direção e com esse presidente, esquece. Nada vai mudar nessa porcaria de administração. Eu falo porcaria porque, sim, é lamentável. Falando sobre o Dorival Júnior. É um treinador capacitado para dirigir a seleção brasileira? Sim, por que não? É o melhor treinador? Na minha opinião, não. Mas muito longe de ser. É um bom treinador e eu acho lamentável porque, para mim, seleção brasileira tem que ser o melhor treinador do futebol brasileiro. E eu não acho o Dorival Júnior o melhor treinador do futebol brasileiro. Fernando Diniz, para mim, o Fernando Diniz está acima porque propõe um futebol diferente. De repente, para a seleção, ele não é o cara. Falo isso há muito tempo aqui. Se você procurar, na época dos Master Cracks, eu já falava isso aqui. Já falava que Fernando Diniz precisa de tempo. E ele não tem tempo na seleção brasileira. Para mim, tem dois treinadores que seriam mais capacitados do que o Dorival Júnior, Renato Gaúcho e o próprio Cuca, que agora está livre, né? Acabou o discurso da galera que defendia fulano livre, agora é Cuca livre, né? Vamos lembrar aqui também, né? Mas então é isso. Então, e por que o Dorival Júnior não é? Tá, o Dorival Júnior é um treinador ok, mas tá me lembrando muito aquela fase do Falcão. Falcão também tá pegando pesado. Mas assim, bota um treinador qualquer ali para cobrir o período. Mano Menezes, quando chegou na seleção brasileira, tinha esse perfil. Bota aí o Mano Menezes mesmo, vamos lá e vamos ver o que vai dar. Toca o barco. Vamos ver. Seleção brasileira não é para vamos ver, é para botar o melhor. Pô, o pessoal tá especulando que o Felipe Luiz possa ser o coordenador. Gente, com todo respeito ao Felipe Luiz, eu acho que ele é um cara genial. Ele é um cara que tem um potencial. Todo mundo que convive com o Felipe Luiz fala isso. Porra, esse cara tem um potencial gigante. Ele vai arrebentar quando começar a trabalhar nesse mercado. Seja como treinador, seja como coordenador, porque ele entende tudo. Cara, muito legal. Eu tive com ele algumas vezes. Conversei com ele uma vez também. Realmente, ele é um cara acima da média de jogador, é um cara super gente boa, muito acessível. Mas beleza, ok. Ele tem um baita de um potencial. Tem um puta potencial, vamos dizer assim. Tá, mas o que ele fez até hoje? Nada. Ele acabou de se aposentar. Que ele faça alguma coisa e comprove a expectativa que todo mundo está tendo sobre ele. Agora, botar ele como um possível nome para chegar na seleção brasileira, me desculpe. Me desculpe, aí é pedir demais. Como é que eu vou concordar com uma coisa dessa? Quando ele comprovar a expectativa, quando ele atingir o nível que todo mundo acredita que ele vai chegar, show de bola. O primeiro cara que tem que ir para lá seria ele. Mas agora, nesse momento, pedir Felipe Luiz na seleção brasileira é, no mínimo, ser torcedor do Flamengo. Só pode ser isso. Tá? Analisando pelo lado do Fluminense, analisando pelo lado do Fernando Diniz. Fico triste pelo Diniz, pela situação do Diniz, porque ele merece, ele é um cara que, porra, batalha pra caramba, tá propondo um futebol diferente. Mas, Diniz, esquece. De repente o teu caminho é igual ao do Guardiola. O Guardiola nunca quis pegar a seleção, né? Por que será? Porque ele sabe que o caminho dele é pelos clubes. Ele sabe que precisa de tempo para implementar uma coisa diferente. De repente o teu caminho é parecido com o dele. E se um dia a gente encontrar uma fórmula, especialmente no Brasil, que se adapte
a sua realidade, que você volte para a seleção brasileira, mas não como interino, como técnico oficial. E vamos lembrar, né? A festa que a torcida do Flusão está fazendo pela permanência do Diniz no comando tricolor, você entra em qualquer rede social, você vai poder ver isso. Merecidíssimo. Para o Fluminense foi ótimo, porque você tem uma continuidade de um projeto, você tem a certeza de que vai ter um cara que vai pegar um Renato Augusto, que vai precisar reformular esse elenco, vai precisar trabalhar para caramba esse elenco sem Nino, provavelmente sem André, quem sabe sem Arias. O que a gente vai ter? Vai ter que recomeçar 2024, vai ser um ano duríssimo para o Fluminense. Muito duro. Confesso a você que estou até preocupado. Mas, com o Fernando Diniz, essa preocupação diminui consideravelmente. Tá? Mas eu quero saber de você o seguinte: o que você achou? Você acha que o Edinaldo Rodrigues está fazendo um bom trabalho na CBF? Você acha que ele está acertando em levar o Dorival Júnior? Você acha que o Dorival Júnior é o melhor nome? Eu confesso que não gostaria de ver o Dorival Júnior como técnico da seleção. Mas, se for confirmado o seu nome, boa sorte para ele. Quero que a seleção brasileira recupere seu caminho, volte a dar alegria para o povo brasileiro que a gente está precisando. Mas para você dar alegria para o seu camarada aqui, não esquece de dar o like, não se esquece de entrar no canal, não se esquece de compartilhar com seus amigos. Me ajuda pra caramba, tá? Tô esperando aí o teu comentário para a gente poder trocar ideia. E eu prometi, em 2024, vou ser mais frequente por aqui. E prometo. De repente vai até rolar um videozinho aqui sobre o caso Nino também, que é outro papo que rende pra caramba, tá? Mas eu vou gravar depois com calma. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.